Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui de volta na Parola 189, onde nós estamos falando a respeito da volta de Jesus. No primeiro bloco, nós falamos a respeito, será que de fato, de verdade, Jesus vai voltar? E nós falamos algo tremendo da parte do Senhor, que sim, ele vai voltar, e os sinais já estão apontando para a volta dele. Mas Paulinho, Xandão, agora nós temos que responder a uma pergunta. E a pergunta é: Jesus ele vai voltar, isso é fato. E qual é o nosso comportamento? Qual tem que ser a nossa postura enquanto nós esperamos? A palavra vai falar que no final dos tempos haverá apostasia da fé, encontrarei fé no mundo, o amor se esfriaria. Nós temos aquela passagem onde vai falar que traz para os tempos de hoje, onde se darão em casamento, se casarão, estarão como nos tempos de Noé. Então, a Bíblia já está apontando para isso, né? A Bíblia também vai nos dizer, lá em Hebreus, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia vai dizendo para nós, vai dando algumas dicas, ou como diz um grande coach dos tempos atuais, vai nos dando códigos a respeito de como nós devemos capturar esse código e avançar. Então, Paulinho, Xandão, qual é o código que nós temos que entregar agora para os nossos parolovers, para que eles esperem em fé, em amor, a volta de Jesus? Will, Quem sabe essas coisas de coach é o Xandão. Quem sabe essas coisas de coach é o Xan. Misericórdia. Não sei nem o que quer dizer coach, né? Então, para coach não era uma marca de arma. Bom, É a marca de camiseta, né? Também, é verdade. Quando eu brinquei que o Paulinho tinha roubado o texto, é justamente porque, lendo, né, um pouco sobre o que nós iríamos falar hoje, me veio justamente a parábola das 10 virgens. E ali tá demonstrando como é que a gente deve aguardar, né? A gente deve... A postura que nós devemos ter enquanto Jesus não retorna. Porque como vai ser algo que vai surpreender, vai ser algo que vai ser de repente, e que ninguém sabe dia nem hora, mas a gente pode olhar para os sinais. Jesus diz: olha para os sinais, olha para o que está acontecendo na Terra, para vocês já terem mais ou menos uma base. E o próprio Mateus 24, 25 vai dizer muito sobre isso. Mas ele vai deixar esse toque, ele falou para a gente ser como aquelas virgens prudentes. As 10 dormiram, só que 5 eram nécias. 5 eram tolas, né? Agiam de uma maneira, de qualquer maneira. E as outras 5 virgens, elas eram prudentes. Então, quando o noivo aparece na parábola, elas estão prontas, embora também tenham cochilado, mas quando elas ouvem que ele está chegando, elas já se levantam prontas. Então, eu entendo que o cristão, ele tem que ser que nós cristãos, nós temos que ser como essas virgens prudentes, de estarmos atentos naquilo que está acontecendo, não viver de qualquer maneira. A gente vê muita gente hoje que aceita Jesus, mas tem uma vida que parece que não está aguardando, ou parece que nunca o aceitou como seu Senhor. Então a gente precisa olhar para aquilo que ele está ensinando ali. Você também citou da fé na terra, né? Quando ele voltasse, ele acharia, ele vai assim: aquele, porém, que continuar firme ou perseverar, também quer dizer não recuar ou fugir, até o fim será salvo. Então a gente precisa ter uma postura prudente, a gente não pode retroceder, a gente tem que permanecer firme nessa postura prudente, em santidade e vigiando, porque a gente não sabe quando é que vai acontecer. Então, quando a gente entra na nossa casa, a gente vai lá, fecha a porta, fecha o portão, a gente olha, o que a gente está fazendo? A gente está dando uma geral para ver se está tudo ok.
E com Jesus é a mesma coisa. Como é que está a nossa vida com Jesus? O Ilcinho citou sobre a Santa Ceia. Ali na Santa Ceia, ele já vai dizer isso. Olha, antes de você tomar a ceia, dá uma olhada como é que está a tua vida. Né? Então, se a gente tiver essa prática, como é que está a minha vida? Minha vida tem ordem? Ou a minha vida está desregrada? Só para terminar aqui, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer que a volta do Senhor será como o ladrão da noite. Né? Ele vai dizer assim, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles como as dores de parto tomam uma mulher. Quer dizer, algo que é de repente. Aí ele vai falar sobre nós. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. É para nós vivermos na luz. E aí, para viver na luz, é viver na palavra. É viver de uma forma digna, em que agrada ao Senhor em todo tempo, mesmo que sejam tempos difíceis. Mas a gente está vigiando, a gente está perseverando, a gente está vivendo na luz, a gente está aguardando Ele pela palavra. Poxa, um dos textos que você usou foi a parábola das 10 virgens, que foi um texto que eu roubei de você no bloco passado, né? Mas me permita pegar ele de novo, porque a pergunta para mim ela é muito, a pergunta que a gente está respondendo, ela é muito resumida, no meu ponto de vista, a resposta dela é muito resumida nesse mesmo texto, sabe? Porque olha só, isso é Mateus 25, né? E Mateus 25, no verso 4, a palavra fala que aquelas que eram prudentes, elas tinham azeite nas lâmpadas, mas tinham também nas vasilhas. Eu responderia essa pergunta que o Will fez, como esperar a volta de Cristo, usando este versículo, tá? Tendo azeite na lâmpada, queimando agora, né? Mas também tendo azeite na vasilha. E aí eu me lembro de algumas utilidades do azeite na palavra do Senhor. Como, por exemplo, em Levítico capítulo 6, no verso 13, a palavra diz que a lâmpada do altar ela nunca se apagaria. Por quê? Porque todos os dias o sacerdote trocaria o azeite daquela lâmpada. Quem somos nós, conforme a palavra do Senhor? 1 Pedro 2,9, a palavra diz que nós somos raça eleita e sacerdócio real. O sacerdote troca o azeite todo dia. Né? Então há uma evidência aqui da necessidade da gente ter este azeite armazenado. Aqui a palavra está falando de uma expectativa, né? Do fogo não se apagar. Em 1 Tessalonicenses 5,19, a palavra diz, não extingais o espírito. O tempo todo o espírito tem que estar queimando. Uma das realidades do azeite é que o azeite me põe para queimar o tempo todo. O azeite me põe para exercer a alegria da presença do espírito o tempo todo. Outra característica do azeite é a dedicação. As coisas que eram os objetos que eram dedicados ao Senhor, acho que lá em Êxodo, acho que 26, se não me engano, a palavra fala da unção até mesmo dos instrumentos de guerra, né? Dos escudos sendo ungidos para a batalha, dedicação de algo para o Senhor, de algo que seria usado para a obra do Senhor. Então, mais um atributo do azeite aqui, a dedicação, em primeiro lugar, queimar, em segundo lugar, a dedicação. Um outro atributo do azeite, a unção. A unção é separação para o ministério. Lembra de 1 Samuel 16, quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, separar Davi para o ministério? A mesma coisa que vai acontecer em 2 Samuel 2, quando Davi é ungido rei sobre todo Judá. A mesma coisa que vai acontecer em 2 Samuel 5, quando Davi é ungido rei sobre todo Israel. Né? A unção para a separação, para um devido ministério. Né? A unção como credenciamento. Então, em primeiro lugar, queimando, em segundo lugar, dedicado, em terceiro lugar, ungido. Uma outra característica do azeite, a cura. Né?
A cura lá de Tiago, capítulo 5, acho que verso 14, que a palavra diz: está alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros da igreja, vão ungir o doente com azeite, a oração da fé vai salvar o enfermo. Curados, né? Curados, com uma fé curada, um relacionamento com Deus curado, alma curada, né? Como a gente deve esperar o Senhor? Está aqui, está aqui. A palavra diz, com esse azeite na botija. Olha, tem uma outra coisa legal que me ocorre aqui agora. Quem Paulo diz que é o vaso? Né? Paulo diz que nós somos vasos de barro e temos um tesouro dentro de nós. Né? Eu acho que parte do tesouro, ou quem sabe todo o tesouro que a gente tem dentro da gente, é o azeite. É o azeite da cura, é o azeite da unção, é o azeite da dedicação, é o azeite que nos faz queimar na presença do Senhor, né? É aquilo que nos aproxima do Senhor e que nos credencia para uma espera, como estas virgens prudentes estavam esperando, tendo azeite dentro da botija, sendo nós a botija, sendo nós o vaso, o azeite dentro de nós, nos preparando para este encontro, para essa mantendo essa expectativa acesa, viva no nosso coração, né? Por isso que eu digo, o resumo, quem sabe, né, da resposta para essa pergunta está aqui nesse versículo de número 4, né? A gente tem que estar queimando agora, tem que estar queimando agora, tem que estar exercendo os atributos do azeite hoje, né? O azeite ele tem que estar ativo na nossa vida hoje. No entanto, esse azeite ele não pode acabar. Todo dia, como sacerdócio real, a gente precisa acender de novo essa candeia, né? Colocar esse azeite novo no lugar dele, para que a expectativa não venha diminuir, né? E a expectativa ela só venha aumentar. O Wilson, ele falava no primeiro bloco, né, brincando que Jesus está de jejum esperando aí o dia da mesa de novo. Mas eu fiquei pensando, Jesus ele faz uma promessa, ele diz: nunca mais beberei do fruto da videira até o dia que eu vou me sentar com vocês. Na hora, Will, eu fiquei pensando aqui, cara, o suco de uva lá da ceia é tão gostosinho. Eu fico pensando que quando Jesus sentar com a gente sentar com ele, e ele der aquela golada no suco de uva, ele vai falar: nossa, que coisa gostosa, faz tanto tempo que eu não tomo e eu estava guardando este prazer para ter junto com os meus. Olha que coisa tremenda. Jesus se abstendo, né, justamente para guardar a sua alegria para o momento no qual nós vamos estar reunidos com ele. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. A expectativa nossa, ela deve ser uma expectativa mais ou menos como essa, de quando a gente de fato descobrir, né, que deu certo, que chegamos lá, a gente poder exclamar, quem sabe como Jesus vai exclamar quando ele beber mais uma vez do fruto da videira, dizendo: que delícia, chegou a hora, né? Essa expectativa do azeite nas nossas vidas. Eu pensei que vocês iam citar o grande profeta contemporâneo Van Damme, retroceder nunca, render-se jamais, né? Que ele parafraseia, na verdade, que Deus ele não se apraz daqueles que retrocedem, na verdade. Olha que coisa maravilhosa, gente. É a Bíblia nos dias atuais, sendo atualizada pelos paroleiros. Aliás, se você estiver interessado na Bíblia, os paroleiros, atualizada por nós e prefaciada pelo digníssimo Oráculo, você pode encontrá-la na Amazon. Mas, falando sério aqui, qual é o comportamento, então, do crente, né, enquanto... Ai, Mazon. Ai, Mazon. Pessoal, acho que o grande ponto aqui é viver uma vida de santificação, né? Volto a falar, Demas, ele amou mais o mundo e ele se desviou. Essa semana eu tive uma conversa, tanto quanto dura, uma pessoa vindo questionar a respeito das orações em línguas, e eu querendo trazer elementos e textos da Bíblia que mostravam e tudo mais. E eu estava, antes da gente vir gravar aqui, eu estava meditando a respeito disso. E como Satanás tem sido sujo, né?
A grande investida dele é conseguir fazer como fez com Demas. Não é à toa que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar, né? Nós não podemos desprezar, negligenciar os ardis de Satanás. Muitas vezes nós estamos dando brechas, distraindo-nos, talvez caindo no sono, mas a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. E nós não estamos hoje num período onde nós podemos nos distrair. Nós devemos ser intensos, buscar de forma intensa, ser intencionais na busca do Senhor, porque os dias são maus. E o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, ou 2 Coríntios, capítulo 10, exceto que é o capítulo 10, que ele vai dizer a respeito sobre sofismas sendo edificados na nossa mente. Então, nós estamos vendo hoje uma muralha sendo edificada na mente de muitos crentes. Que se cumpra aquilo que Paulo disse a Timóteo. Mas, como eu disse ontem para uma amiga minha, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas o amor que vai se esfriar não precisa ser o seu nem o meu. A fé achará fé na terra. A fé que pode ser dissipada pode ser dos outros, não precisa ser a sua, né? A palavra vai falar a esse respeito de nós sermos perseverantes, constantes, de nós guardarmos o bom depósito. Quando Paulo ele vai chamar o seu filho na fé, Timóteo, falando: olha, não foi espírito de covardia que Deus lhe deu, mas de ousadia, intrepidez e moderação. Timóteo estava passando por adversidades, né? Lutas, o Império Romano avançando. Talvez hoje nós não estejamos diante do Império Romano avançando, porque nos dias de hoje, o grande avanço do Império das Trevas tem sido as distrações, onde nós nos dedicamos com tantas coisas. E eu me lembro de uma ministração do Luciano Subirá, tomando aquele texto que fala que aquele que come muito mel, ele se enfada, né? E ele pisa o favo. E aí ele toma esse texto, ele fala assim: muitos de nós estamos nos deliciando com coisas que até podem ser lícitas, mas a bem da verdade que depois nós estamos pisando o favo. E ele fala do favo como sendo a palavra. E a Bíblia diz que nós devemos nos encher dela, habitar ricamente em nós a palavra. Isso foi até um desabafo que eu fiz com vocês essa semana, que é uma preocupação que eu tenho tido, de nós, de fato, de verdade, ministrarmos o Evangelho tal como ele é. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, ele diz: se você quer que haja manifestação dos dons do Espírito Santo numa ministração sua, pregue Cristo. Dave Robertson, eu estou lendo o livro dele agora, Xandão, aquele, eu não lembro o nome, que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele vai falar da mesma forma. Ele vai dizer a respeito isso, andar no Espírito. Ele vai falar da mesma forma que precisamos caminhar nesse formato. Eu estava assistindo, antes da gente gravar aqui, uma ministração do Bill Johnson. E ele fala que é impossível você encontrar uma ministração de Jesus onde não tinha manifestação dos poderes. E nos dias de hoje, nós estamos vendo poucas ministrações sobre o aspecto escatológico de Jesus voltando, do arrependam-se. Eu ministrei 2 domingos atrás, onde eu falei sobre o crescimento da igreja, como que a igreja ela avançou. Ela só avançou porque houve um derramar do Espírito Santo, um falar em outras línguas, um edificar da igreja, porque quando eu profetizo, eu edifico a igreja, quando eu oro, eu edifico a mim mesmo. E a palavra edificar no original, nesse texto que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 14, no original significa fortalecer, como que se pegando uma coluna
e eu colocar um fortalecimento nela para que ela não rompa. Então, no dia de hoje, nós precisamos, de fato e de verdade, pregar o arrependa-se, o volte para o caminho do Senhor. De tal forma, eu encerro aqui, como foi aquela ministração tão ousada de Jonathan Edwards, o pecador na mão de um Deus irado. Quando ele ministrava, as pessoas começavam a sentir como se estivessem sendo tragadas pelo fogo. E aí elas se arrependeram. Comportamento, meu amado, minha amada, que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Nós falamos algumas coisas no tom de brincadeira aqui, mas o assunto é muito sério. O diabo, ele quer pintar de rosa, colocando o Hello Kitty, moranguinho, o Snoopy, do jeito que você quiser, como se o inferno não existisse. Mas o inferno, ele é muito real. E eu ouvi algo essa semana de um pastor que eu tenho seguido agora, me esqueci o nome dele, um pastor de barba, e ele fala assim, a bem da verdade é que o inferno, ele não é para os desobedientes. E aquilo me deu um choque. E aí ele fala assim, o inferno é para os rebeldes. Porque Jesus, ele morreu para todos, ele deu opção para todos, o evangelho é para todos, a salvação é para todos. Só que se você não se arrepender, a tua rebeldia por aquilo que Jesus ele fez na cruz vai te levar para o inferno. Então, que você possa entender que Jesus está voltando. E aí está às portas. E o tempo está voando cada dia mais. Então, a pergunta que eu te faço, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, se você morresse hoje, para onde você iria? O céu, nos braços do Pai, o ladrão naquela cruz, quando ele olha para Jesus, e Jesus fala para ele, ainda hoje estará conosco no céu, ou você irá para o inferno, no lago de enxofre, onde há o ranger de dentes. Talvez não seja essa a parola que você queria escutar hoje, mas talvez essa é a parola que você tenha que ouvir. Paulinho, Xandão. Will, eu sei que a gente acabou passando como uma brincadeira do retroceder nunca e render-se jamais, mas dentro da seriedade, né, que está se encerrando a parola, a gente vê muitas pessoas que estão fracas, debilitadas, por qualquer tipo de problema que encontraram na igreja, né? Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas falando do mal que a igreja fez para ela e para outras tomarem cuidado para quando visitarem uma igreja. Mas eu também quero pegar a mesma seriedade dentro dessa nossa brincadeira do filme do Van Damme, que está escrito lá em Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, eu também queria deixar uma palavra para aquele que está pensando em desistir, né, que tome posse disso, né, que com toda dificuldade não retroceda, não abra mão daquilo que Deus tem te entregue ou já te entregou um dia. Eu sei que palavras são fáceis de ser faladas. O duro é quando a gente está passando pelo problema. Mas isso aqui serve para todo mundo. Serve para o que está firme, serve para o que está fraco, serve para quem está pensando em jogar a toalha. E aí eu queria deixar essa palavra. Se tem alguém nos ouvindo, não jogue a toalha. Toma água, descansa, mas não abre mão daquilo que Jesus te chamou para fazer. E uma terceira e última palavra nesta mesma direção. No Evangelho de João, no capítulo 3, a palavra conta a história de Nicodemos que vai procurar Jesus. E Nicodemos era um religioso. Ele era um sábio do templo. Ele era um sábio da religião judaica.
E quando ele chega para Jesus e diz assim, mestre, é visível tudo aquilo que o senhor faz, e é impossível não perceber quem o senhor é, mas eu quero saber como é que eu faço para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Jesus complementa dizendo, porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus diz, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 50, ele diz que a carne não pode herdar o reino dos céus e a corrupção não pode herdar a incorrupção. O que eu quero dizer com tudo isso? Que ser um cristão, ser uma discípula de Cristo, ser alguém salvo, não é obra do acaso. Não é uma obra que acontece pelo simples fato de você simpatizar com uma igreja cristã. Não é uma obra que acontece pelo simples fato de você ter sido batizado em algum momento da sua vida. Não é uma obra que acontece pelo simples fato de você declarar-se crente em Cristo Jesus. O ser salvo é resultado de um novo nascimento. É resultado do nascer de novo. Quem sabe muito, o Will estava falando de distração, e isso ardia no meu coração. Quem sabe muitas pessoas hoje são distraídas pelo fato de ocuparem-se com coisas da religião, ocuparem-se com coisas que cristãos fazem, sem que estas pessoas tenham de verdade nascido de novo. E aquele que não nascer de novo, não sou eu, não é os paroleiros, não é a doutrina de alguma das nossas igrejas, mas é a palavra que diz, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A gente não pode ser distraído ao ponto de achar que por fazermos coisas que crentes fazem, nós somos crentes. É necessário passar por um processo de novo nascimento, por um processo de nascimento do Espírito. Permitir que o Espírito Santo de Deus invada a nossa vida, a nossa trajetória, e conforme diz a própria palavra, sopre-nos para onde Ele quer. Tudo isso está lá em João capítulo 3, principalmente essa realidade de que o Espírito, ele sopra aonde Ele quer. Ele nos envia aonde Ele quer, Ele nos comanda. Uma vida cheia do Espírito é uma vida comandada pelo Espírito Santo. Importa que a gente nasça de novo nessa expectativa pela volta de Jesus. E como disse os discípulos, dura essa pregação. Quem poderá suportar? Pessoal, você que nos ouviu, nos assistiu nessa parola, nós começamos aqui de uma forma bem animada, mas o assunto é sério. Não se distraia. Se você gostou dessa parola, compartilhe com seus amiguinhos, com seus irmãos, com seu vizinho, com seu porteiro. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, no YouTube. Se você curtiu essa parola, sabe, curta a nossa página, ative aí o sininho, a notificação para receber as atualizações. Nós também estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Tem também lá o aplicativo da Apple, que eu não sei o nome agora, até porque o Paulinho não colocou aqui embaixo. E temos também a nossa página na internet, www.paroleiros.com.br, onde você vai encontrar todas as nossas parolas, também vai encontrar uma aula supimpa do nosso mestre oráculo e também os nossos livros, o livro do nosso atribulado Arthur e também um presente de Deus, Paulinho. Seja abençoado na prática da palavra. Obrigado, Xandão. Obrigado, Paulinho. E até a próxima. Tchau!